Tenga sus manos alzadas, por favor. Tenha suas mãos levantadas, por favor. Padre, levantamos manos santas sin ira ni contiendas Pai, nós levantamos mãos santas sem ira e sem contendas para proclamar tu autoridad, para proclamar a tua autoridade, tu gobierno, o teu governo, tu señorío o teu senhorio en este lugar neste lugar y en toda la tierra. e em toda a terra. Conociéndolo o no, Conhecendo ou não, reconociéndolo o no, reconhecendo ou não, aunque los hombres quieran oponerse a ti, ainda que os homens queiram se opor a ti, aunque las tinieblas quieran oponerse a ti, ainda que as trevas queiram se opor a ti, tú terminas haciendo siempre lo que quieres. o Senhor acaba fazendo sempre aquilo que quer. Tú reinas O Senhor reina sobre todo y sobre todos. sobre tudo e sobre todos. Todo responde a tu voluntad Tudo responde à tua vontade y todo se sujeta a tu autoridad. e tudo se sujeita à tua autoridade. Porque tu nombre es sobre todo nombre. Porque o seu nome é sobre todo nome. Porque tu autoridad es sobre todas las cosas. Porque sua autoridade é sobre todas as coisas. Y un día dia toda rodilla se doblará todo joelho se dobrará y toda lengua confesará e toda língua confessará lo que nosotros ya confesamos hoy. aquilo que hoje já estamos confessando. Cristo Cristo es el Señor de todo é o Senhor de tudo y es el Señor sobre todos. e é o Senhor sobre todos, Para la gloria del Padre. para a glória do Pai, Porque fue el Padre porque foi o Pai quien quiso darle todas las cosas a su Hijo. quem deu todas as coisas ao seu filho, Porque fue el Padre porque foi o Pai que le entregó todas las cosas a su Hijo. que entregou todas as coisas ao seu Y filho, es el Hijo e o Filho quien nos hizo herederos juntamente con que Él. nos tornou herdeiros juntamente com Porque Ele. todas las cosas que le fueron dadas a Cristo Porque todas as coisas que foram dadas a Cristo ahora son nuestras agora são y nos nossas pertenecen por herencia. e por herança nos pertencem. Somos herederos Somos herdeiros de todo lo que es de Cristo. de tudo o que é de Cristo. Pero lo que todavía no hemos recibido, Ainda aquelas coisas que ainda não recebemos, no tuvimos, não tivemos, no vimos, não vimos, no es porque no las tengamos, não é porque não as tenhamos, es que nos faltó madurez. é que nos faltou maturidade. Pero el Espíritu Santo Mas o Espírito sigue Santo trabajando en la iglesia continua trabalhando na con igreja, apóstoles, com apóstolos, con profetas, com profetas, con evangelistas, com evangelistas, con pastores, con maestros, com mestres, con ancianos, con diáconos, con todos los santos, com todos os para santos, llevar a la iglesia para levar a a la igreja estatura del varón perfecto. à estatura do varão perfeito. Señor, declaramos Senhor, declaramos que la iglesia está cruzando que a igreja está cruzando de la inmadurez a la madurez, da imaturidade para a maturidade, del egoísmo do egoísmo a la humildad, para a humildade, del egoísmo do egoísmo al verdadero amor en Cristo. ao verdadeiro amor em Cristo. Y todo sea E tudo seja para la gloria de su nombre. para a glória do seu nome. Dale el mejor aplauso que tengas al Dê o Señor. melhor aplauso que você tiver ao Senhor. Todo sea para la gloria de su nombre. Tudo seja para a glória do seu nome. Esta es una noche que estamos ministrando mucho al Señor. Esta é uma noite que estamos ministrando muito ao Senhor. Y
creo que hay algo profundo de Dios en eso. E eu creio que há algo profundo de Deus nisto. El Espíritu Santo nos está llevando a perder la centralidad de la reunión. O Espírito Santo está nos levando a perdermos a centralidade da reunião. Y está comenzando a colocar la centralidad en Cristo. E está começando a colocar a centralidade em Cristo. Por eso estamos cantándole. Por isso estamos cantando, Orando, alabando, louvando, adorando, exaltando, exaltando, olvidándonos de nosotros, esquecendo-nos de nós para mesmos, quedar atrapados para ficarmos presos en una conciencia solo de Él, em uma consciência dele, quedar atrapados, ficarmos presos, conscientes de su gloria, da sua glória, su majestad, sua majestade y su autoridad. e a sua autoridade. Ten tus manos alzadas por los próximos 2 minutos. Pelos próximos 2 minutos, deixe as suas mãos levantadas. Y vamos a cantar esta canción. E vamos cantar esta canção. Si tal vez Gabriela podría A ayudarnos. Gabriela poderá nos ajudar. Porque todo se trata de Él. Porque tudo se trata dele. La iglesia no se trata de nosotros. A igreja não se trata de nós. La iglesia se trata de Él. A igreja se trata dele. La iglesia no es para nosotros. A igreja não é para La nós. iglesia es para Él. A igreja é para ele. Pastores. La iglesia no es para nosotros. A igreja não é para La iglesia es para Él. A igreja é para ele. Papai, nuestros hijos no son para nosotros. Os nossos filhos não são para nós. Nuestros hijos son para Él. Os nossos filhos são para ele. Empresarios. El negocio no es para nosotros. O negócio não é para nós. El negocio es para Él. O negócio é para porque ele. Todo es para Él. Porque tudo é para todo ele. Le pertenece a tudo Él. Pertence el a ministerio ele. No tiene que ver con nosotros. O ministério não tem que ver conosco. El ministerio tiene que ver con Él. O ministério tem que ver porque com ele. Todo es por Él. Porque tudo é por ele. Todo es para Él. E tudo é para ele. Estamos perdiendo conciencia de nosotros. Nós estamos perdendo a consciência de nós mesmos. Estamos recuperando la conciencia de Él. E estamos recuperando a consciência dele. Todo está siendo lleno de Él. Tudo está sendo cheio dele. Si conoces esta canción, se você conhece essa canção, cántala con nosotros. Cante-a conosco. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele. Hoy, mañana y siempre. Hoje, amanhã e sempre. De Él y por Él. Dele e por ele. Dele, por Ele. Si la sabes, cántala con todo tu corazón. Se você conhece essa canção, cante-a com todo o teu coração. Que este lugar explote de este reconocimiento. Que esse lugar exploda com esse reconhecimento. Cantando. Somente as vozes cantando. Solo las voces cantando. Somente as vozes cantando.
Cuando te acuestes esta noche, Quando você se deitar nesta noite, esta canción va a seguir sonando dentro de ti. esta canção continuará soando dentro de você. Cuando mañana te levantes para trabajar Amanhã, quando você se levantar para trabalhar y vayas a la escuela, e for à escola, esta canción va a seguir dentro de ti. esta canção continuará Y dentro de durante todo você. este año, Durante todo esse ano, esta canción continuará dentro de ti. esta canção continuará Y hasta dentro que de seas você. recogido de la tierra, E até que esta canção percorra toda a terra. esta canción seguirá dentro de ti. Esta canção Hasta el continuará último dentro de segundo de você. tu vida, Até o último segundo da sua vida. esta canción seguirá dentro de ti. Esta canção continuará dentro Porque de esta es la você. única razón para la que vivimos. Porque esta é a única razão para a Es qual el único vivemos. propósito por el que É o existimos. único propósito pelo qual Para existimos. darle la gloria a Dios. Para dar a glória a Deus. No a nuestros nombres. Não os nossos No a nomes. nuestras familias. Não as nossas No a famílias. nuestros ministerios. Não os nossos No a ministérios. nuestros Não negocios. os nossos No a negócios. nuestras profesiones. Não as nossas No a nuestros profissões. éxitos. Não os nossos êxitos. Solo a Él sea Mas la a gloria. Ele seja dada a Dale el glória. mejor aplauso Dê que o melhor tengas al aplauso que Señor. você tiver ao Senhor. Vive para la gloria de Dios Viva para a glória de Deus y muere para la gloria de Dios. e morra pela glória de Deus. No vivas para resultados. Não viva para resultados. Los resultados son aplaudibles por las personas. Os resultados são aplaudidos pelas pessoas. Vive para el aplauso de Dios. Mas viva pelo aplauso de Deus. Abraza a alguien que tengas al lado tuyo. Abrace alguém que você tem ao lado. Vive de tal manera Viva de tal maneira que cuando partas de esta tierra que quando você partir desta terra, te reciban en el cielo te recebam nos céus con un gran aplauso de alabanza. com grande aplauso de louvor. Bien, buen siervo y fiel. Bem, bom servo e Sobre fiel. poco has sido fiel. Sobre pouco você foi fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entre no gozo do teu Amém. Senhor. Amém. E amém. E amém. Estamos cruzando de la inmadurez a la madurez. Nós estamos cruzando da imaturidade para a maturidade. Estamos cruzando de la imaginación Estamos cruzando da imaginação a la realidad de Dios en Cristo. para a realidade de Deus em Cristo. Acompáñenos a leer, por favor, 1 de Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. Nos acompanhem a ler, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao 14. Si tienes tu Biblia, por favor, búscalo. Se você tem sua Bíblia aí, por favor, procure esta versículo. Y no dejes de traer las escrituras por más que la pantalla siempre te ayude. E não deixe de trazer a Bíblia, por mais que a tela possa te ajudar. Antes de comenzar este mensaje, Antes de começar esta mensagem, quiero agradecer al apóstol Luis y a todo el equipo apostólico de Mevan eu quero agradecer ao apóstolo Luiz e a toda a equipe apostólica do Mevan por permitirme estar aquí, por me permitir estar aqui, por invitarme a estar aquí. por me convidar por estar aqui. Lo sé. Eu sei disso. Y agradecemos tanto amor. E agradecemos por tanto amor. Pero no todo lo que amamos confiamos. Mas nem todo aquilo que amamos, confiamos. Amo a muchas personas, pero no confío en muchas de ellas. Amo muitas pessoas, mas não confio em muitas delas. Porque amar es una cosa y confiar es otra. Porque amar é uma coisa e confiar é outra coisa. Amo a mucha gente que nunca le dejaría a mi esposa ni a mis hijos para que los cuiden. Amo muitas pessoas das quais eu nunca deixaria minha esposa e meus filhos para que cuidassem. Porque amar no es sinónimo de confiar. Porque amar não é sinônimo de confiar. Porque el amor no se merece, Porque amor não se merece, pero la confianza se gana. mas a confiança se conquista, se ganha. Y que ustedes no confíen en esta plataforma E que vocês possam nos confiar esta plataforma. es un alto sentido de É responsabilidad. alto sentir de responsabilidade. Gracias por el amor, pero también por la confianza. Obrigado pelo amor, mas também pela confiança.
Mi esposa y mis hijos están mirando en este momento en casa. Minha esposa e meus filhos estão em casa nesse momento assistindo. Y quisiera pedirles que puedan darle un aplauso a ellos. E eu gostaria que você pudesse dar um aplauso a eles, Porque ellos nos viven compartiendo todo el tiempo. porque eles vivem nos compartilhando com outros o tempo todo. Amor, Amor, chicos, filhos, les amo. eu os amo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 al 14 dice: 1 aos Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao 14 diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Con esta palabra en mente iremos trabajando esta noche las escrituras. Com esta palavra em mente, vamos trabalhar esta noite as Escrituras. Ayer dijimos que estamos cruzando de la imaginación a la realidad de Dios en Cristo. Ontem falamos que estamos cruzando da imaginação à realidade de Deus em Cristo. Y también hablamos de que Dios tiene un lenguaje. E também falamos que Deus tem uma linguagem, Y su lenguaje es espiritual. e a sua linguagem é espiritual. Su lenguaje es celestial. A sua linguagem é celestial. Su lenguaje es divino. A sua linguagem é divina. Su lenguaje es eterno. A sua linguagem é eterna. Su lenguaje es ilimitado. A sua linguagem é ilimitada. Su lenguaje. A sua linguagem. Y vimos ayer por la mañana E ontem pela manhã vimos que el máximo referente de la enseñanza escritural en sus días, que aquele que era a maior referência escritural em seus dias, en los días de Jesús, era Nicodemo. nos dias de Jesus, era Nicodemos. Y el máximo referente E esta maior referência, no entendía el lenguaje de Dios. ele não entendia a linguagem de Deus. Porque conocer la Biblia no es lo mismo que entender el lenguaje. Porque conhecer a Bíblia não é a mesma coisa de conhecer a linguagem. Algunos conocen la Biblia, pero no conocen el lenguaje de Dios. Alguns conhecem a Bíblia, mas não conhecem a linguagem de Deus. Porque cuando Dios habla quando Deus fala Cristo. Deus fala Cristo. Dios no tiene otra palabra. Deus não tem outra palavra. Su palabra es el verbo encarnado. A sua palavra é o verbo encarnado. Su palabra es la palabra viviente. A sua palavra é a palavra vivente. Cristo es la palabra viviente. E Cristo é a palavra vivente. Cuando Dios habla Cristo. Quando Deus fala Cristo. Y Cristo es eterno. E Cristo é eterno. Y Cristo es un ser espiritual. E Cristo é um ser espiritual. Y Cristo tiene un lenguaje celestial. E Cristo tem uma linguagem espiritual. Porque Cristo es el Señor del cielo. Porque Cristo é o Senhor dos céus. Jesús amó a todos cuando estuvo en esta tierra. Quando esteve nessa terra, Jesus amou a todos. Pero tuvo un conflicto con la humanidad Mas ele teve um conflito com a humanidade, que no se podía comunicar. com o qual ele não podia se comunicar. Porque él hablaba desde otra realidad. Porque ele falava desde outra realidade. Él decía palabras como estas: Ele dizia palavras como estas: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraão fosse, eu sou. ¿Cómo puedes decir eso si tienes 30 años? Como você pode dizer isso se tem apenas 30 anos? En el cuerpo, No corpo, no en el espíritu. mas não no espírito. Porque en el espíritu Él es antes de todas las cosas. Porque no espírito ele é antes de todas as coisas. Si lees detenidamente Juan capítulo 3, Se você ler com atenção João capítulo 3, Jesús nunca dejó el cielo. Jesus nunca deixou o céu. Él trajo el cielo. Ele trouxe o céu. Porque el cielo estaba dentro de Porque Él. os céus estavam dentro Y dele. en la cruz, E na cruz, Él nos abrió el cielo. ele abriu-nos o céu. Y el cielo estaba dentro de Él. E o céu estava dentro Y dele. todos los que estamos en Cristo, E todos aqueles que estamos em Cristo, ahora estamos en el cielo. agora estamos no céu. Pero iremos construyendo la palabra. Mas vamos construindo esta palavra.
Hablamos del lenguaje de los niños. Falamos da linguagem das crianças. Y esta noche vamos a profundizar más acerca de esto. E nesta noite vamos aprofundar mais acerca disso. Es increíble É incrível que a los niños biológicos que as crianças, os meninos biológicos, Jesús les hablaba de la realidad espiritual claramente. Jesus falava com eles acerca da realidade espiritual de forma clara. Pero a los niños espirituales, Mas os meninos espirituais, a los carnales, aos carnais, les tenía que hablar ele tinha que lhes falar con alegorías y parábolas, com alegorias e parábolas, con figuras. com figuras. Por quê? Por quê? Porque los niños no tenían información. Porque as crianças não tinham informação. Para ellos era más fácil Para eles era mais fácil entender la realidad del cielo. entender a realidade do céu. Tanta información de la tierra Tanta informação da terra nos impide creer la realidad del cielo. nos impede de crer na realidade do céu. Dile a un niño que ya está en el cielo y él lo creerá. Diga para uma criança que ela já está no céu e ela crerá. Dile a un hombre de 40 años que está en el cielo Diga a um homem de 40 anos que ele está no céu y él te contará todas las experiencias que lo hicieron vivir un infierno. e ele vai te contar todas as experiências que o fizeram viver um inferno. Hemos acumulado tanta información terrenal Temos acumulado tanta informação terrena que nos cuesta creer la realidad celestial. que nos torna difícil a crer ou acreditar na realidade celestial. Pero esos días se están terminando. Mas esses dias estão terminando, Porque el lenguaje de Dios porque a linguagem de Deus saldrá a nuestro encuentro sairá ao nosso de encontro una manera tan clara de uma maneira tão clara que será locura para otros. que será loucura para outros. ¿Sabe cómo terminó la conversación de Jesús con Nicodemo? Você sabe como a conversa de Jesus com Nicodemos terminou? Si te hablo cosas terrenales y no me entiendes, Se eu falo com você de coisas terrenas e você não me entende, ¿cómo te voy a hablar las celestiales? como eu posso falar com você das Y celestiais? entonces Jesús tiene que E decirle. então Jesus precisa Y dizer-lhe, como Moisés e assim como Moisés levantó la serpiente en el levantou desierto, a serpente no así es deserto, necesario assim é que el necessário Hijo del Hombre sea levantado. que o Filho do Homem seja levantado. Como no le estaba entendiendo, E como ele não estava entendendo, tuvo que apelar al Antiguo Testamento. ele teve que recorrer ao Antigo Tuvo que Testamento, apelar a la historia. teve que recorrer à história, Tuvo que apelar a una sombra espiritual de Cristo ele teve que recorrer a uma sombra espiritual de Cristo para que pudiera entender lo que él estaba hablando. para que pudessem entender aquilo que ele estava falando. Jesús recurriendo a las sombras Jesus recorrendo às sombras para explicar el sacrificio de la cruz. para explicar o sacrifício da cruz. Para los que están anotando, por favor, Para aqueles que estão anotando, por favor, los que no entienden su realidad aqueles que não entendem a sua realidade necesitan las sombras del Antiguo Testamento. necessitam das sombras do Antigo Por Testamento. favor, anota. Por favor, anote. Para los que no entienden su realidad, Para aqueles que não entendem a sua realidade, necesitan las sombras del Antiguo Testamento. eles precisam da sombra do Antigo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es una sombra. Todo o Antigo Testamento é uma sombra. ¿Quieres gritarlo, por favor? Você quer gritar isto, por favor? Todo el Antiguo Testamento, Todo o Antigo Testamento, un poco más fuerte, um pouco mais forte, es una sombra é uma sombra de Cristo. de Cristo. Y cuando alguien no entendía el lenguaje de Cristo, E quando alguém não entendia a linguagem de Cristo, Jesús tenía que ir a las sombras. Jesus tinha que recorrer às sombras. Así lo que hizo Moisés, Assim, aquilo que Moisés fez, o como dice Mateo 12, 39 al ou como 40, diz Mateus 12, do 39 a 40, pero señal no le será dada, sinal não lhe será dado, sino la señal del profeta Jonás. senão apenas o sinal do profeta Jonas. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Porque Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites. Cuando Jesús volvía al Antiguo Testamento, Quando Jesus recorria ao Antigo es Testamento, porque las personas no estaban entendiendo su lenguaje. era porque as pessoas não estavam entendendo a sua linguagem. Cuando Jesús hablaba, Quando Jesus falava, las palabras
as palavras, sonaban igual elas soavam iguais. entre el que salía y el que recibía. Entre aquele que saía, entre aquilo que saía e Entre o el, que el recebia. emisor y el receptor. Entre o emissor e o receptor. Pero no tenían el mismo significado. Mas não tinha o mesmo significado. Escuche, por favor. Escute isto, por favor. Cuando Jesús hablaba, Quando Jesus falava, lo que él decía o que ele dizia tenía un significado diferente tinha um significado diferente al que las personas pensaban. àquilo que as pessoas pensavam. Se paró delante del templo Ele chegou diante do templo y dijo así: e disse assim: van a destruir este templo en vão 3 días. destruir esse templo em Van a 3 destruir dias. este templo. Vão destruir esse templo. Y yo en 3 días lo levantaré. E em 3 dias eu o levantarei. Y la gente decía: E as pessoas diziam: llevaron décadas de años construirlo. custou décadas de anos para ¿Cómo construí-lo. lo va a construir en 3 días? Como construirão em 3 dias? Pero él no estaba hablando del templo de ahí. Mas ele não estava falando daquele templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Ele estava falando do seu corpo. Las palabras sonaban iguales, pero no eran iguales. As palavras soavam, pareciam iguais, mas não eram iguais. Recuerdo la primera vez que pisé Camboriú. Eu me lembro da primeira vez em que eu pisei em Camboriú. Me invitaron a un almuerzo Me convidaram para um almoço y sirvieron lasaña. e serviram nesse almoço lasanha. Una lasaña espectacular. Uma lasanha espetacular. Pero no voy a mencionar mucho por causa de la hora. Mas eu não vou falar muito por causa da hora. Y me preguntaron: E me perguntaram: Pastor Gustavo, ¿te gustó la lasaña? Pastor Gustavo, você gostou da lasanha? Exquisito. Está exquisito. Y vi que el rostro de todos cambió. E eu olhei e vi que o rosto de todos começou a mudar. Porque el máximo elogio a un cocinero Porque para um cozinheiro o maior elogio es exquisito. é exquisito. ¿Ves? Es Você, la misma palabra, você percebe? É a mesma palavra, pero tiene significados diferentes. mas ela tem significados diferentes. Jesús hablaba las mismas palabras, Jesus falava as mesmas palavras, pero tenían diferentes significados. mas elas tinham diferentes significados. Hagamos un contraste por minutos, por favor. Por uns minutos vamos fazer aqui um contraste. El lenguaje de Dios es espiritual, A linguagem de Deus é espiritual, pero el lenguaje humano es natural. mas a linguagem humana é natural. El lenguaje divino es sustancial. A linguagem divina é substancial. El lenguaje humano es superficial. A linguagem humana, superficial. El lenguaje de Dios es divino. A linguagem de Deus é divina, Nuestro lenguaje es humano. mas a nossa linguagem é humana. Su lenguaje es eterno. A sua linguagem é eterna, Nuestro lenguaje es temporal. mas a nossa linguagem temporal. Por eso que cuando Él dice: E é por isso que quando ele diz, yo vengo pronto, eu volto logo, pueden pasar 21 siglos. podem passar 21 séculos, Porque su lenguaje es eterno. porque a sua linguagem é eterna. El lenguaje de Dios se entiende espiritualmente. A linguagem de Deus se entende espiritualmente. Y para los que están anotando, anoten ahora, esto va a tener mucha relevancia. E para aqueles que estão anotando, anote isso, porque terá muita relevância. El lenguaje humano es sensorial, A linguagem humana é sensorial, o sea, por los 5 ou sentidos. seja, ela funciona através dos 5 sentidos. ¿Cómo hablaba Dios antes de la caída? Como Deus falava antes da queda? En el interior del hombre. No interior do homem. Y por causa de la caída, E por causa da queda, fuera del hombre. fora do homem. Y después de la cruz, E depois da cruz, ¿cómo Dios vuelve a hablar? como Deus voltou a En falar? el interior de los hombres. No interior dos Y homens. Dios da testimonio por su espíritu a nuestro espíritu. E Deus dá testemunho ao nosso espírito por seu espírito. La voz de Dios A voz de Deus está en tu espíritu. está no seu espírito. La voz de Dios está en tu espíritu. A voz de Deus está no seu espírito. Cuando alguien pierde la voz de Dios, E quando alguém perde a voz de es Deus, porque dejó de vivir en el espíritu. é porque deixou de viver no espírito.
Voy a buscar la voz de Dios. Eu vou buscar a voz de Deus. No, recupera la vida en el Espíritu. Não, o que você precisa é recuperar a vida no Espírito. Dejemos de buscar profetas Deixemos de buscar para que nos profetas digan lo que tenemos que hacer. para que ele nos diga o que temos que No fazer. es arrogancia, Isso não é arrogância, es reconocimiento é de reconhecimento que necesitamos la vida de Dios en nuestro interior de que precisamos da vida de Deus no nosso y que interior necesitamos vivir en el Espíritu. e que precisamos viver no Pero Espírito. déjeme decirle algo. Mas permita-me dizer Nuestra algo. generación es muy cómoda. A nossa geração é muito acomodada. Yo prefiero vivir a mi manera Eu prefiro viver do meu y jeito después que un profeta me diga lo que tengo que hacer. e depois que um profeta venha me dizer o que eu preciso fazer. No busques a los profetas. Não procure os profetas. Si Dios quiere enviártelos, te los enviará. Se Deus quiser enviá-los a você, Ele o fará. En el Antiguo Testamento los profetas tenían una asignación. No Antigo Testamento, os profetas tinham uma designação. Y en el Nuevo Testamento los profetas tienen otra asignación. E no Novo Testamento, os profetas têm outra En el Antiguo designação. Testamento No Antigo Testamento, eran responsables de la voz de Dios, eles eram responsáveis pela voz de de Deus, cuidar la simiente, em cuidar da de semente, proteger que no se pierda la voz de Dios. de proteger para que a voz de Deus não Pero se en el perca. Nuevo Testamento, Mas no Novo Testamento, función a sua es função cuidar é cuidar la vida de Dios en los creyentes da vida de Deus nos crentes e identificar e identificar los estorbos a la vida de Dios. os estorvos, impedimentos para a vida de Deus. Pero eso requiere una conferencia. Mas isso é necessário toda uma conferência. Después de la caída, Depois da queda, Dios comienza a hablar con el hombre por los 5 sentidos. Deus começou a falar com o homem através dos 5 Y sentidos. quiero invertir mucho tiempo en esto. E quero investir muito tempo nisso. ¿Por qué? Por quê? Porque el primer hombre Porque o primeiro homem, tenía la voz de Dios aquí, ele tinha a voz de Deus aqui. pero ahora Dios comienza a hablar. Mas agora Deus então começa a falar. ¿Está atento? Você está atento? ¿Está listo? Você está pronto? ¿Cómo habla Dios ahora? Como Deus fala agora? Abraham, Abraão, sal de tu tienda sai da tua tenda y mira los cielos. e olhe para os céus. Los 5 sentidos. 5 sentidos. Mira la arena del mar. Olhe para a areia do mar. Los 5 Os sentidos. 5 sentidos. Ya no es esa convicción interna. Agora já não é uma convicção interna. Ahora tiene que aprender desde los 5 sentidos. Agora ele precisa aprender através dos 5 Levanta sentidos. tus manos, por favor. Levante as suas mãos, por favor. No fuimos llamados. Não fomos chamados. No fuimos llamados Não fomos a chamados aprender para aprender de Dios de Deus de los 5 sentidos. através dos 5 sentidos. Não! Y haré un nuevo pacto. E farei um novo Y en pacto. este nuevo pacto E neste novo pacto pondré mis leyes eu colocarei as minhas leis y mis e mandamientos os meus en mandamentos su interior, no seu interior, en tu mente. na sua mente. Las escribiré. Eu as No escreverei. son por los 5 Não sentidos. são através dos 5 sentidos. Ahora es vivir en el Espíritu. Agora ela é vivida no Quien Espírito. vive en el Espíritu E quem vive no Espírito tiene la verdad presente de Dios. tem a verdade presente de Deus. Alguien tiene que gritar conmigo. Alguém precisa gritar comigo. Cuando maduramos, Quando amadurecemos, más que escucharlo desde afuera, mais do que escutá-lo do lado de lo fora, escuchamos desde adentro. começamos a escutá-lo dentro. Alguien tiene que gritar Alguém esto. precisa gritar isso. Cuando maduramos, Quando amadurecemos, más que escucharlo desde afuera, mais do que escutá-lo do lado de fora, comenzamos a escucharlo desde adentro. começamos a escutá-lo do lado de Y dentro. Dios no te habla una cosa diferente a ti y otra a tu pastor. E Deus não fala uma coisa diferente a você e outra a seu pastor. Dios habla lo mismo. Deus fala o mesmo. No congrego más porque ahora Dios habla conmigo. Eu não me congrego mais porque agora Deus fala comigo. Si tienes esa actitud, Se você tem essa atitude, Dios nunca habló contigo. Deus nunca falou com você. ¿Quién eres, Señor? Quem é, Senhor? Yo soy Jesús. Eu sou ¿A Jesus. quien tú persigues? A quem tu persegues? ¿Qué quieres que yo haga? E o que queres que eu faça? Entra a la ciudad Entre na cidade. y ellos te ayudarán. E eles te ajudarão. Porque cuando Dios habla te une al cuerpo. Porque quando Deus fala, Ele te une ao corpo.
Cuando Dios habla, nunca te separa del cuerpo. Quando Deus fala, Ele nunca te separa No do voy a corpo. congregar más porque Dios me habla. Eu não vou congregar mais porque Não agora necessito Deus fala mais ao comigo. pastor. Eu não preciso mais Não do pastor. necessito mais aos Não hermanos. preciso mais. Dios no te está hablando. Deus não está falando com Porque você. cuando Dios habla, Porque quando Deus fala, Dios te une al cuerpo. Deus te une ao Te corpo. une a tus hermanos. Te une aos seus irmãos. Identifica el engaño. Identifique o engano. Después de la caída, toda comunicación de Dios fue sensorial. Depois da queda, toda a comunicação de Deus se tornou sensorial. Dios comenzó a mostrarle a los hombres Deus começou a mostrar aos homens cosas. coisas, Porque podría aprender. porque ele poderia aprender. Jeremías, Jeremias, ¿qué ves? o que vês? Una vara de almendro. Uma vara de amendoeira. Comienzas a aprender desde afuera. E ele então começa a aprender desde fora. Ezequiel, ¿qué ves? Ezequiel, o que você vê? Un valle de huesos secos. Vale de ossos secos. Porque todo tiene que ver con aprender de afuera. Porque tudo agora tem que ver com aprender de fora. Pero este tiempo, Mas nesse tempo, Dios ha profetizado. Deus profetizou. Ninguno enseñará a su prójimo. Ninguém ensinará ao seu Porque próximo. todos me conocerán. Porque todos me De conhecerão. adentro hacia afuera. De dentro para fora. De hecho, yo no te estoy enseñando. E é por isso que eu não estou te Yo no ensinando. estoy aquí como maestro. Eu não estou aqui como Yo mestre. solamente estoy Eu diciéndote só estou te dizendo lo que tu espíritu está disfrutando. aquilo que o seu espírito está desfrutando. Porque estás volviendo a tu espíritu. Porque isso está voltando ao seu espírito. Estás volviendo a tu interior. Está voltando ao seu interior. Como oró el apóstol Luis esta mañana. Como nesta manhã o apóstolo Luiz orou. Deja de buscar afuera Deixe de buscar do lado de lo que fora Dios ha puesto dentro de ti. aquilo que Deus colocou dentro de você. Y no me refiero a dones, E eu não estou me referindo a ni dons, talentos, nem talentos, ni habilidades, nem habilidades, ni capacidades. nem capacidades. Hablo de conocer a Cristo Eu dentro estou falando de de ti. conhecer Cristo dentro de você. La perfecta voluntad de Dios A perfeita vontade de no Deus es hablarte por cosas, não é falar com você através de coisas, es hablarte en tu interior é falar no seu y interior darte convicción. e te dar a convicção Cuando Dios te habla, de que quando Deus te fala, no es algo que oyes en primer lugar. é algo que primeiramente você ouve. No oyes, Não ouve. tienes una convicción. Você tem uma convicção. Porque el lenguaje del Espíritu Porque a linguagem do es Espírito convicción. é convicção. Porque el lenguaje del Espíritu Porque a linguagem do Espírito é fé. é fé. yo sé. Eu sei. Que 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 sei. No te lo puedo demostrar. Eu não posso te demonstrar. Porque lo oí aquí adentro. Porque aqui dentro eu vi. Pero algunos, Mas há alguns, como son niños, como são meninos, necesitan cosas. eles precisam de coisas. Ay, Dios me habló con esto. Ah, Deus me falou através disto. Y no es que es malo. E não é que sejam maus. El problema O problema, de ser guiado por lo sensorial. o problema de sermos guiados pelo El sensorial, problema de ser guiado por los 5 o sentidos problema de ser guiado pelos 5 sentidos, es que el engaño no falta a la cita. é que o engano não faltará a esta agenda. Los que son hijos de Dios Aqueles que são filhos de Deus son guiados por el Espíritu de Dios en su espíritu. são guiados pelo Espírito de Deus em seu espírito. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Celebre esto porque usted es hijo de Celebre Dios. isso porque você é filho de Deus. Me he perdido. Eu perdi. No sé dónde está Dios. Eu não sei onde Deus está. Vuelve al Espíritu. Volte ao Espírito. Vuelve a tu espíritu. Volte ao seu espírito. No fuimos creados para que el alma nos gobierne. Não fomos criados para que a alma nos governe. Fuimos creados para que el Espíritu nos gobierne. Nós fomos criados para que o Espírito nos governe. ¿Cuál es el problema de ser guiado por los sentidos naturales? Qual é o problema de sermos guiados pelos sentidos naturais? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2 al 4. 2 de Coríntios, capítulo 11, do verso 2 ao 4. Por causa de los niños espirituales que están aquí, Por causa dos meninos espirituais que estão aqui. para enseñar lo siguiente necesito ir a las sombras. Para ensinar-lhes isso, eu preciso ir às sombras.
¿Se acuerdan cómo Samuel consideró al próximo rey de Israel? Você se lembra de como Samuel elegeu ou escolheu o próximo rei de Israel? Él era el profeta, Ele era o profeta, él era el juez. ele era o Y juiz. Dios le habló: E Deus falou com ele: ve a la casa de Isaí, vá à casa de porque me he Jessé, provisto de rey. porque eu me provi ali Y de um cuando rei. llega a la casa de E Isaí, quando ele chega à casa de Jessé, él ve al hijo más grande, ele vê o filho mais velho, o El mais más alto, alto, o mais alto, el más fuerte, o mais forte, el más poderoso. o mais poderoso, Y dice: este es é el rey de Israel. o rei de Israel. quê? Por quê? Porque no fuimos diseñados Porque não fomos desenhados para movernos por los ojos. para nos mover pelos olhos. Fuimos diseñados para movernos por el Espíritu. Fomos desenhados para nos mover pelo Espírito. La gente más poderosa de Dios nunca impresiona a nadie. As pessoas mais poderosas de Deus nunca impressionam ninguém. Pero cuando abren la boca, Mas quando abrem a boca, el infierno tiembla o inferno treme y las tinieblas retroceden e as trevas y retrocedem los velos caen. e os véus Y caem. Cristo es formado en los E creyentes. Cristo é formado nos crentes. Si el apóstol Pablo estuviera sentado aquí, Se o apóstolo Paulo estivesse sentado aqui, seguramente lo hubiéramos dejado atrás de todo. seguramente nós o teríamos deixado lá atrás de todos. Él no tenía performance de líder, Ele não tinha uma performance de um líder, pero tenía vida de Cristo. mas ele tinha a vida de Cristo. Y con cadenas hizo temblar a reyes. E ainda que com cadeias preso, ele fez reis tremerem. Es lo que está dentro de ti lo que vale. E é o que está dentro de você o que conta, o que vale. Samuel pensó Samuel que pensou los filisteos retrocederían que os filisteus por el retrocederiam tamaño por causa do tamanho de un rey. de um rei. Y se equivocó. E ele errou, Porque el más pequeño porque o menor derrotó a los filisteos. foi aquele que derrotou os filisteus. No te muevas por los sentidos naturales, te vas a equivocar. Não se mova pelos sentidos naturais, você vai se equivocar. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dê um aplauso ao Rei dos Reis. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2 al 4. 2 de Coríntios, capítulo 11, do verso 2 ao 4. Por favor, léalo con nosotros. Leia conosco, por favor, esta passagem. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Es impresionante esta palabra, É impressionante esta palavra, porque Pablo define la razón de su existencia. porque Paulo aqui define a razão da sua Que existência. todo lo que va a hacer es por Cristo y para Cristo. E tudo aquilo que ele vai fazer é por Cristo e para Cristo. ¿Cuántos están decididos a vivir así? Quantos estão aqui decididos a viver Por assim? Cristo y para Cristo. Por Cristo e para Cristo. Mi familia. Minha família. Por Cristo y para Cristo. Por Cristo e para Cristo. El ministerio. O ministério. Por Cristo y para Por Cristo. Cristo e para Cristo. Los negocios. Os negócios. La profesión. A profissão. La carrera. A carreira. La vocación. A vocação. Por Cristo y para Por Cristo. Cristo e para Cristo. Solo por Él. Somente por Ele. Pero me temo, dice Pablo, Mas Paulo então vai dizer: eu temo que como la serpiente engañó a Eva que assim como a serpente enganou a Eva en sus sentidos naturales, nos seus sentidos naturais, ustedes también sean engañados. vocês também sejam enganados. No te muevas por los sentidos naturales. Não se mova pelos sentidos Deja naturais. que Cristo crezca en tu interior. Permita que Cristo cresça no seu Porque interior. podrás identificar la voz de Dios. Porque assim você poderá identificar a voz de Deus. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muitos falsos profetas saíram pelo Levanta mundo. tus manos, por Levante favor. as suas mãos, por favor. Muchos falsos predicadores hay en Muitos Brasil. falsos pregadores há no Muchos Brasil. falsos apóstoles. Muitos falsos Muchos apóstolos. falsos profetas. Muitos falsos En profetas. Argentina, na Argentina, en Colombia, na Colômbia, en Ecuador, no Equador, en Estados nos Unidos, Estados Unidos, en todo el mundo. em todo o mundo. Muitos. Porque lo peor Porque o pior para el evangelio del reino para o evangelho do no es reino lo contrario, não é o contrário, es lo parecido. é aquilo que é parecido.
Lo más peligroso O mais perigoso no es un satanista, não é um satanista, es un apóstol disfrazado de ángel de luz. é um apóstolo disfarçado de anjo de luz. Segunda de Corintios 11. 2 de Coríntios 11. ¿Cómo lo identificas? Como você o identifica? Cuando vienen a tu negocio, Quando ele chega no seu negócio, cuando vienen a tu iglesia, quando vem à sua igreja, cuando vienen a tu casa quando vem à sua y te casa entregan palabras e proféticas. te entrega palavras proféticas. Dios no va a hablarte algo por fuera Deus não vai falar com você através de algo por fora, que no haya hablado contigo que primeramente. primeiramente ele não haja falado em você ou com você. Segundo, Segundo, cuando Dios habla contigo, quando Deus fala com você, siempre te va a llevar a tu autoridad. você sempre vai levar a sua autoridade. Siempre esa voz Sempre esta voz te va a llevar a su autoridad. vai levar você à sua autoridade. Lo que yo te profetizo hoy, O que eu te profetizo hoje, no se lo cuentes a tu pastor. não conte para o seu pastor. Diablo, Diabo, estás descubierto. você foi descoberto. Profetizo hoy sobre ti. Eu profetizo hoje sobre você. Cristo crece en tu interior Cristo cresce no seu interior y nunca serás engañado e você nunca será enganado con promesas, com promessas, con falsas com visiones, falsas visões, con pseudos com progresos. pseudos progressos. No, Não. Lot se fue al mejor territorio naturalmente. Ló foi morar no melhor território de forma natural, naturalmente. Sodoma y Gomorra. Sodoma e Gomorra. Abraão Fue al peor lugar naturalmente. ele foi ao pior lugar naturalmente, Canaán. Canaã. Cuando Abraham va a Canaán, Mas quando Abraão vai a Canaã, no es la Canaán de los días de Moisés. não era a Canaã dos dias de Moisés. Cuando Abraham va a Canaán, Quando Abraão vai a Canaã, Canaán era desértica. Canaã era desértica. Y Dios le dijo a Abraham, E Deus disse a Abraão: te llevo a una tierra eu te levo a uma terra que fluye leche y que miel. flui leite e mel. Y cuando Abraham va, E quando Abraão vai, había un desierto. havia ali um deserto. Naturalmente, Naturalmente, mejor era Sodoma y Gomorra. melhor era Sodoma e Pero Gomorra. espiritualmente, Mas espiritualmente, mejor era Canaán. melhor era Canaã. Cuando Abraham llega a Canaán Quando Abraão chega a Canaã y mira e olha todo el desierto, e vê todo o deserto E diz: ¿dónde está lo que Dios me dijo? onde está o que Deus me Y disse? desciende a Egipto E ele decide descer y ao casi Egito pierde a su e esposa, quase perde a sua esposa casi pierde su futuro hijo, e quase perde o seu futuro filho, porque el rey de Egipto porque o rei do Egito quería tener a su esposa. queria ter a sua esposa. Y entonces vuelve Então ele volta a la buena tierra de Dios, à boa terra de Deus, que era mala naturalmente. que naturalmente era má. Muchas cosas malas son naturales Muitas coisas más são naturais y muchas cosas naturales son malas. e muitas coisas naturais são más. Muchos lugares naturales Muitos lugares naturais son malos, são maus, pero espiritualmente mas espiritualmente são gloriosos. são gloriosos. ¿Dónde estaba todo lo que Dios le había prometido? Onde estava tudo aquilo que Deus o havia prometido? Toca a tu hermano. Toque o seu irmão. ¿Dónde estaba todo lo que Dios le había prometido? Onde estava tudo aquilo que Deus o havia ¿Dónde prometido? estaba la tierra que fluye leche y miel? Onde estava a terra que fluía leite e mel? Pregúntale a tu hermano. Pergunte aí ao seu irmão. ¿Dónde estaba? Onde estava? Dentro de Abraham. Dentro de Abraão. La gloria de A Canaán glória de Canaã estaba dentro de Abraham. estava dentro de Abraão. Dios lo estaba llevando a Abraham Deus estava levando Abraão, porque todo lo que Dios quería para Canaán porque tudo aquilo que Deus queria para Canaã estaba dentro de él. estava dentro dele. ¿Sabe por qué Dios te puso donde te puso? Sabe por que Deus te colocou onde te colocou?
Porque la gloria de ese territorio Porque a glória desse território está dentro de ti. está dentro de você. La gloria de esa A ciudad. glória dessa cidade. La gloria de ese A trabajo. glória desse trabalho. La gloria de ese deporte. A glória desse esporte. La gloria de ese A ministerio. glória desse ministério Está dentro de ti. está dentro de você. Deja de buscar afuera Pare de procurar do lado de lo que fora está dentro tuyo. aquilo que está dentro de você. Dale el mejor aplauso que tengas al Rey de Dê o Reyes. melhor aplauso que você tem aos Reis dos Reis. ¿Por qué Dios hablaba en sombras? Porque Deus falava através de sombras. Grite conmigo, por favor. ¿Por qué Grite Dios comigo, por hablaba en favor. sombras? Porque Deus falava através de sombras. Porque el espíritu del hombre estaba muerto Porque o espírito do homem estava morto. y sus palabras son espíritu y son vida. E as suas palavras são espírito e vida. Entonces Dios tenía que hablar a través de las sombras. Então Deus precisava falar através de sombras. ¿Qué son las sombras? O que são as sombras? Dame toda tu atención, Me por preste favor. toda a sua atenção, por Porque esto favor. no es fácil entenderlo. Porque isso não é algo fácil de Mi entender. intelecto no lo entenderá jamás. No intelecto você Pero tu jamais espírito- entenderá, mas o seu espírito, lo o está seu recibiendo. espírito está Y tu recebendo espíritu lo está creyendo. e o seu espírito está crendo. Cuando Dios hablaba por sombras, Quando Deus falava através de sombras, usaba figuras, ele usava figuras, tipos, fotos, fotos, imágenes sensoriales, imagens sensoriais, para que ellos pudieran entender. para que eles pudessem entender. Prepárese. Preparem-se. Los próximos minutos esto será más pesado. Nos próximos minutos isso se tornará mais pesado. Después de que el hombre pecó Depois que o homem pecou y su espíritu murió, e o seu espírito morreu, Dios tuvo que usar un lenguaje humano Deus precisou usar uma linguagem humana para que el hombre pudiera entender. para que o homem pudesse entender. Dios usó cosas humanas Deus usou coisas humanas para que pudieran entender. para que pudessem entender. Eso se llama sombras. Isto se chamam sombras. La palabra sombra A palavra sombra, procede de la palabra griega esquía, ela procede da palavra grega esquia, que es una proyección borrosa de lo real. que é uma projeção meio apagada do real, daquilo que é real, No logra ver claramente. que não nos permite ver claramente. Todos los tipos, sombras y figuras de Cristo Todos os tipos, sombras e figuras de Cristo son una sombra de Él, são uma sombra dele, pero anunciaban. mas anunciavam. Alguien grite conmigo, anunciaban Alguém grite comigo, anunciavam una persona. uma pessoa. Todo el Antiguo Testamento Todo o Antigo es Testamento una sombra é uma que sombra anunciaba una persona. e anunciava uma El pessoa. Mesías viene. O Messias El vem. 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 Mesías viene. O Messias vem. Porque la sombra anuncia Porque as sombras anunciam algo que va a venir. algo que ainda virá. Por favor, grita. Por favor, grite. La sombra anuncia. As sombras anunciam. Fuerte, fuerte. La Forte, sombra por favor. As sombras anuncia anunciam algo que va a venir. algo que vai vir. Y un abuelo, un anciano, E um ancião, tomó un niño en las manos. ele pegou uma criança nas mãos, um menino nas E mãos, dijo, e disse: Hoy hoje mis ojos os meus olhos han visto viram la salvación. a salvação. Vio un niño, De uma criança, vio un niño, viu uma criança, pero vio al Mesías. mas nesta criança ele viu o Messias. Pero ese mismo día, Mas nesse mesmo dia, en todas las sinagogas de Israel, em todas as sinagogas de se abría Israel, el libro o livro foi aberto y se decía, e foi dito: viene el Mesías. vem o Messias.
Solo un anciano lo vio. Somente um ancião viu, Todos los demás no lo vieron. todos os demais não viram. El Mesías cumple 12 años O Messias cumpriu 12 anos y enseñaba a los doctores de la ley. e ele ensinava os doutores da lei. Pero ese día, Mas nesse dia, en todas las sinagogas de em Israel, toda a sinagoga de Israel, decían, diziam: viene el Mesías. o Messias vem. Y el Mesías cumplió 30 años. E o Messias completou 30 anos. Se bautizó. Se batizou. Los cielos se abrieron. Os céus se abriram. La voz de Dios dijo, A voz de Deus este disse: es mi hijo amado, esse é o meu filho amado, en quien tengo em quem complacencia. tenho prazer. Pero en todo Israel Mas em toda Israel, se abrían las escrituras a escritura era aberta y decían, e dizia: el Mesías o Messias vendrá. virá. Porque las sombras Porque as sombras no te permiten ver lo que ya está. não te permitem ver aquilo que já é, que já está. El Mesías sanó, O Messias Ressuscitou, curou, ressuscitou, libertou, perdonó perdoou y murió en la cruz. e morreu na cruz. Y se seguía leyendo en las E eles sinagogas. continuavam lendo nas El sinagogas: Mesías o vendrá. Messias virá. Y Jesús llora, E Luis, Jesus chora, Luiz, delante de Jerusalén diante de Jerusalém y dice, e diz: lloro choro, porque estuve entre ustedes porque eu estive entre vocês y nunca me pudieron ver. e nunca puderam me ver. El día viene O dia vem que Jerusalén será sitiada onde Jerusalém será Derribada cercada, y derrubada consumida a fuego. e consumida pelo Até o fogo, dia até o dia Que diga, que diga: bienvenido bem-vindo el que viene en el nombre del Señor. aquele que vem em nome do Senhor. Levante sus manos. Levante as suas mãos. La iglesia niña A igreja menina infantil es igual que Israel. é igual a Israel. Tenga sus manos alzadas. Tenha suas mãos levantadas. Necesita cosas Ela precisa de coisas naturales naturais para creer para poder crer que Dios está haciendo algo. que Deus está fazendo algo. La iglesia está anunciando algo A igreja está anunciando algo porque vive en sombras. porque ela vive em La sombras. iglesia dice todavía, A igreja diz al ainda, igual que los judíos igual aos judeus, hace 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, que Él venga. que ele venha. Porque la iglesia que vive en sombras Porque a igreja que vive em sombras no lo puede ver. não pode vê-lo. Él no vendrá. Ele não virá. Él ya está. Ele já está. 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 Abre mis ojos. Abre os meus olhos. Yo quiero ver, Eu quero ver, pero dentro de mí. mas dentro de mim, Abre mis ojos. abre os meus olhos. Porque yo quiero verte en la iglesia. Porque eu quero te ver na igreja. Porque cuando Cristo crece en ti, Porque quando Cristo cresce em você, las personas ya no te ven a ti, as pessoas já não te veem, lo ven a Él. mas veem a Ele. La iglesia es niña, Luis. A igreja é criança, menina, Por Luiz. eso lo llama. E por isso é que o chama, Como si Él no estuviera. como se ele não estivesse. Y Él vuelve a llorar por la iglesia. E ele então volta a chorar pela igreja. Él no murió para esperarnos arriba. Ele não morreu para nos esperar lá em cima. Él murió para traer arriba, abajo y meterlo dentro de nosotros. Ele morreu para trazer o alto aqui embaixo e colocar isto dentro de Él no nós. murió Ele não morreu para llevarnos al cielo. para nos levar aos céus. Él murió Ele morreu para meter el cielo dentro de para ti. colocar os céus dentro de você. Apóstol, no entiendo. Apóstolo, eu não entendo. Claro, te entiendo, hijo. Claro, filho, eu te entendo.
Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Porque o homem natural não entende as coisas Pero espirituais. el hombre espiritual Mas o homem espiritual, noche esta está noite, celebrando. está celebrando. Porque sabe Porque que sabe ya está presente Cristo en que nosotros. Cristo já está presente em nós. Cristo no vendrá. Cristo não virá. Ya está. Ele já está. Ya está. Ele já está. Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreus capítulo 10, verso 1. Búscalo rápido, por favor. Busque rapidamente, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 1. Sí, por favor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Otra vez. Porque Outra la vez. ley, Porque a lei, teniendo la sombra de los bienes venideros. tendo sombra dos bens vindouros, ¿Qué tenía la ley? o que a lei tinha? Fuerte, fuerte. ¿Qué tenía la Forte, ley? por favor, o que a lei tinha? ¿Alguien tiene una Biblia? Alguém tem aí uma Bíblia? ¿Me la puedes prestar? Você pode me emprestar sua Bíblia? Prometo devolvértela. Eu prometo te devolver. Gracias, papá. ¿Qué tenía la ley? O que a lei tinha? Todo el Antiguo Testamento que Todo o tenía. Antigo Testamento que ele tinha? La sombra. A sombra. Fuerte, la sombra. Diga comigo, ¿Y sombra. ¿Y qué hace la sombra? E o que a sombra fazem? Anuncia Anuncia lo que está por venir. aquilo que estava por vir. Levanta tus manos Levante as suas mãos y disfruta este momento. e desfrute desse momento. Porque cuando Jesús vino, Porque quando Jesus veio, Él dijo, ele disse: en mí em mim se ha cumplido la ley a lei foi cumprida y se terminó la sombra. e as sombras acabaram. Porque yo soy Porque eu sou la luz del a mundo. luz do mundo. Porque yo soy, Porque eu sou, no la sombra. não a sombra. Yo soy Eu sou lo que la sombra anunció. aquilo que a sombra anunciou. Vamos, celebra, celebra, Vamos, celebra. celebre. Dios está hablando a tu espíritu, Deus está celebra. falando ao seu espírito. Celebra, celebra, celebra. Celebre. Las cosas que han tenido que venir As coisas que tiveram que vir ya vinieron. já vieram. Toca dos o tres hermanos, por favor, y Toque dois ou profetiza. três irmãos, por favor, e profetize. No voy a profetizarte lo que vendrá. Eu não vou profetizar a você aquilo que virá. Voy a profetizarte. Vou profetizar. Vas a ver Você vai ver lo que ya vino. aquilo que já veio. Profetiza, profetiza, Profetize, profetiza. profetize. Dios está poniendo unción en Deus tus está palabras. colocando unção em suas palavras. Dios está poniendo unción en tus palabras. Deus está colocando unção em Profetiza. suas palavras. Profetize. Vas a ver Você vai ver lo que ya vino. aquilo que já veio. La iglesia dice, A igreja diz: un día estaremos en el cielo. dia estaremos no céu. Ya estamos. Já estamos. Porque estar en Cristo es estar en el cielo. Porque estar em Cristo é o mesmo que estar nos céus. Tú no te vas al cielo. Você não vai aos céus. Ya estás en el cielo. Você já está nos céus. Lo que está pasando con tu vida O que está acontecendo com a sua vida es que estás aprendiendo é que você está aprendendo a vivir en el cielo. a viver no céu. Tú tienes dos vidas dentro. Você tem dentro de si duas vidas. Tenga las manos alzadas. Levante suas mãos. Tú tienes dos vidas. Você tem duas vidas. Una terrenal, Uma terrena una celestial. e uma celestial. Fuerte. Forte. Una terrenal, Uma terrena una celestial. e uma celestial. Fuerte. Forte. Una terrenal, Uma terrena, una celestial. uma celestial. Si yo te digo a ti Se eu disser a você que muera lo terrenal en vosotros, a que morra o terrenal em vocês, ¿qué te queda? o que te resta?
La razón por la que Él te pide que haga morir lo terrenal A razão pela qual Ele te pede para que você faça morrer aquilo que é es terreno que lo terrenal impide que lo celestial crezca. é que aquilo que é terreno impede que o celestial cresça. Si no muero a lo carnal, Se eu não morro para aquilo que é al carnal, adulterio, a la fornicación, ao adultério, à a la envidia, fornicação, à a los inveja, celos, aos al ciúmes, orgullo, ao me orgulho, estoy perdiendo la mejor vida que existe. eu estarei perdendo a melhor vida que Y existe. la mejor vida no está en Disney. E a melhor vida não está na Disney. La mejor vida A melhor vida es la vida de Cristo. é a vida de Cristo. Pero las sombras te dicen, Mas as sombras te dizem: mañana iremos al cielo. amanhã nós vamos aos céus. Pero la luz dice, Mas a luz diz: ya estás en el cielo. você já está no céu. Las sombras dicen, As sombras dizem: mañana Dios te dará cosas. amanhã Deus vai te dar coisas. Porque las sombras Porque as sombras anuncia algo que vendrá. anunciam algo que virá. Levanta tus manos y recibe en el Levanta Espíritu. suas mãos e receba isso em seu espírito. Dios no te dará nada Deus não te dará nada mañana, amanhã, ni pasado, nem depois, ni después, nem depois de ni depois, después de después, nem depois de depois, ni recontra después de después. e nem recontra depois, depois, La depois, razón que depois. Dios no te dará nada después A razão pela qual Deus não te dará nada es depois porque Dios ya te ha dado todo en é Cristo. porque Deus já te deu tudo em Cristo. Lo tienes todo. Você tem tudo. Lo tienes todo. Você tem tudo. Lo tienes todo. Você tem tudo. Celebra esto. Celebre Celebra isso. esto. Celebre Lo isso. tienes todo. Você tem tudo. Las sombras. As sombras. Las sombras. As sombras Nos han robado nos tem la roubado posibilidad de a disfrutar possibilidade de desfrutar lo que ya tenemos. daquilo que já temos. La congregación, A congregação, como lo predicó Felipe esta mañana, como Felipe pregou nesta es manhã, más que un hospital. ela é mais do que um hospital. Claro que tiene parte de hospital. É claro que ela tem uma parte de hospital. A congregação es el lugar donde nos reunimos é o lugar onde nos reunimos para aprender dónde estamos onde estamos y qué tenemos. e o que temos. Fuerte, fuerte. Forte, diga isto forte. Sobre todo los pastores, anoten. Ainda mais os pastores, por favor, anotem. Nuestra predicación A nossa pregação no es resolverle los problemas a los hermanos. não é para resolver o problema dos Es irmãos, para que ellos sepan é para que eles saibam lo que significa estar en Cristo. o que significa estar em Cristo. Porque cuando un hermano Porque quando um irmão sabe lo que es estar en Cristo sabe o que significa estar em Cristo y sabe lo que tiene en Cristo, e sabe aquilo que tem em Cristo, no hay problema que lo desanime. não há problema que o No hay desanime. problema que Não lo há debilite. problema que o debilite. Y no hay E infierno não que há lo inferno detenga. que o detenha. Porque mayor es Porque el que maior é está en aquele ti que está em ti que el que está en el do mundo. que aquele que está no mundo. Pastores, Pastores, la congregación a congregação no es un grupo de não é autoayuda. grupo de autoajuda. La congregación A congregação es el lugar que Dios ama. é o lugar onde Deus fala. No, Dios ama. É o lugar onde Deus ama Y ama tanto e ama tanto la congregación de los a santos congregação dos santos que lo que Dios da allí que aquilo que Deus dá ali es revelación de Cristo. é revelação de Cristo. Un lugar donde Dios tiene contentamiento. Um lugar onde Deus tem Oh, contentamento. levante sus manos. Por favor, levante as suas mãos. Una familia donde Dios tiene contentamiento. Uma família onde Deus tem Una contentamento. congregación donde Dios tiene Uma contentamiento. congregação onde Deus tem Le da contentamento. placer O dá prazer revelar a su Hijo. revelar o seu Filho. Alabe al Señor, alabe al Señor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Alabe, 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 Louve, alabe al louve, louve, Señor. louve, louve ao Senhor. Alabe al Señor, Louve ao alabe al Senhor, Señor. louve ao Senhor. ¿Qué es estar en Cristo? O que é estar em Cristo? De esto se trata las cartas apostólicas. Disso se tratam as cartas apostólicas.
¿Qué tenemos en Cristo? O que temos em Cristo? De esto se trata las cartas Disso apostólicas. se tratam as cartas apostólicas, Para que los hermanos sean afirmados para que os irmãos fossem confirmados, afirmados en lo que es estar en Cristo. naquilo que é estar em Oh, Cristo. levanta tus manos Levante y as suas mãos e disfruta, desfrute, porque al Padre le ha placido. porque aprouve ao Pai, Al Padre le ha placido deu prazer ao Pai, darte a conocer a su Hijo dar-te a conhecer o y seu todo lo Filho que hay en Él. e tudo aquilo que há nele. La sombra A sombra anunciaba lo que iba a venir. anuncia aquilo que viria. Colosenses 2:17. Colossenses capítulo 2, verso 17. Por favor, búscalo rápido. Por favor, rapidamente procure Colossenses essa passagem. 2:17. Colossenses capítulo 2, verso Solo 17. 5 minutos más con tu Biblia, mi Só hermano. 5 minutos mais com a sua Bíblia, meu irmão. Colosenses 2:17. Colossenses capítulo 2, Por verso favor, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o ¿Se anima a corpo é de leerlo? Cristo. ¿Se anima a leerlo en voz alta? Você se anima a ler essa passagem em voz alta? Léalo fuerte, por favor. Leia forte, por favor. Forte. Forte. ¿Para qué estaban las sombras? Para que estavam as sombras? Para anunciar Para anunciar lo que había de venir. aquilo que haveria de ¿Y vir. quién iba a venir? E quem era aquele que havia de vir? Cristo. Cristo. Profetice conmigo, 1 de Juan 2:8. Profetize comigo, por favor, 1 de João 2:8. Esto viene sobre Brasil. Isto está vindo sobre o Brasil. Esto viene sobre América. Isto vem sobre a América. Esto viene sobre Europa, Isto Asia, vem África sobre y a Europa, Oceanía. Ásia, África e Oceania. Pero profetícelo, iglesia, Mas fuerte. profetize isso, por favor, forte, igreja. 1 de Juan 2:8. 1 João Por favor. 2:8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. ¡Aleluya! Aleluia! Las tinieblas están pasando. As trevas estão passando. Aplaude, aplaude, aplaude. Aplauda, aplauda, aplauda. Lo que será visto será Cristo. Aquilo que será visto será Cristo. Cristo en la iglesia. Cristo na igreja. Cristo en los santos. Cristo nos santos. Cristo en las familias. Cristo nas famílias. ¿Quieres profetizar conmigo? Você quer profetizar isso comigo? Por el manto de autoridad global que hay aquí. Pelo manto de autoridade global que há aqui. Las tinieblas están pasando. As trevas estão passando. En África. Na África. En Asia. Na Ásia. En Europa. Na Europa. En Oceanía. Em Oceania. En América. Na América. Las tinieblas están As pasando. trevas estão passando. Y la verdadera luz E a verdadeira ya luz alumbra. já Y brilha. nuestra E generación nossa geração verá a Cristo en verá nosotros. Cristo em nós. Reciba en su espíritu. Receba no seu espírito. Son decretos a tu espíritu. Estes são decretos ao seu espírito. Son golpes de fuego en tu espíritu. São golpes de fogo no teu espírito. Gran parte de la iglesia se relaciona con Dios en las sombras. Grande parte da igreja se relaciona com Deus através das sombras. Por eso todavía piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Por isso ainda pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Piensan que el Espíritu Santo es fuego. Pensam que o Espírito Santo é fogo. Piensan que el Espíritu Santo es agua. Pensam que o Espírito Santo é água. Y el Espíritu Santo E o Espírito es Santo mucho más que eso. é muito mais do que isso. Esos son sombras del Espíritu Santo. Isto foram sombras do Espírito Santo. Porque el Espíritu Santo Porque o Espírito Santo no son cosas creadas. não são coisas criadas. El Espíritu Santo O Espírito es Santo una persona é uma pessoa a quien no quiero ofender. a qual eu não quero ofender. Siento el fuego, Sinto o fogo, no peco. não peco. No siento fuego, Não sinto o fogo, peco. peco. Oh, el Espíritu Santo está conmigo ahora. Oh, o Espírito Santo está comigo agora. El Espíritu Santo está todo el tiempo. O Espírito Santo está o tempo todo.
No quiero sentir fuego. E eu não quero sentir fogo. Yo quiero conocerlo a Él. Eu quero conhecê-lo. Quiero conocer la persona. Quero conhecer a pessoa. Porque muchos de los que el año pasado estuvieron aquí encendidos Porque en fuego, muitos do que o ano passado estiveram aqui sendo acendidos, acesos em fogo, este año están apartados. nesse ano estão apartados. Porque el fuego no garantiza permanencia en Cristo. Porque o fogo não garante permanência em Cristo. Por eso la iglesia vive de avivamiento en avivamiento. Por isso que a igreja vive de avivamento em Pero hay avivamento. una iglesia Mas há uma que igreja está madurando que está y amadurecendo. lo que quiere, Aquilo que ela quer, ama, anela y desea, e deseja es honrar a la persona del Espíritu é Santo. honrar a pessoa do Espírito Santo. Que a veces puede sentir fuego E o às no, vezes pode sentir fogo pero ou yo no não. quiero fuego. Mas eu não quero Yo fogo. quiero a la Eu persona. quero a pessoa. Porque cuando el fuego no esté, Porque quando o fogo não la estiver, persona sigue. a pessoa estará, continua. Dale un aplauso al Rey de Dê um Gloria. aplauso ao Rei da Glória. La iglesia niña se relaciona con Dios en las sombras. A igreja que é menina se relaciona com Deus através das sombras. Recuerda, por favor, Lembre-se disso, por favor. las sombras siempre anunciaban As sombras sempre anunciavam algo que estaba por venir, algo que estava por vir. pero su luz Mas a sua luz aclara lo que ya ha venido. ilumina aquilo que havia vindo. Las sombras anunciaban As sombras anunciavam lo que un día tendríamos. aquilo que um dia teríamos. La luz nos aclara Mas a luz ilumina lo que ya o tenemos. que já temos. Las sombras anunciaban As sombras anunciavam lo que un día o seríamos. que um dia seríamos. La luz aclara A luz esclarece lo que ya o somos. que já somos. Las sombras anunciaban As sombras anunciavam donde un día estaríamos. onde um dia estaríamos. La luz aclara Mas a luz ilumina donde ya estamos. onde já estamos. Aplaude el nombre del Señor. Aplauda o nome do Senhor. Estamos saliendo de las sombras. Estamos saindo das sombras. Los próximos días Nos próximos dias, escucharás mensajes, canciones y palabras. você escutará mensagens, canções e palavras. Levanta tus manos. Levante as suas mãos. Escucharás mensajes, Você predicaciones y escutará palabras. mensagens, pregações e palavras. Profecías. Profecias. Y no criticarás a la persona, E você não vai criticar a pessoa, pero discernirás. mas você vai discernir. Esta canción tiene que ver con las sombras. Esta canção tem a ver com sombras. Esta predicación tiene que ver con las sombras. Esta pregação tem que ver com sombras. No vas a criticar, Você não vai Não, criticar. não. Não. porque el que es nacido del Espíritu no critica, Porque aquele que é nascido do Espírito não critica. pero discierne Mas discerne lo que es del Espíritu. aquilo que é do Espírito. Esto no es del Espíritu. Isso não é do Espírito. Esta canción es maravillosa, Esta canção é maravilhosa, pero no pertenece a Cristo. mas não pertence a Não Cristo. pertence a este pacto. Não pertence a esse pacto. Porque las canciones de este pacto Porque as canções desse pacto no hablan de lo que tendremos, não fala do que teremos, habla de lo que ya tenemos. fala do que já temos. No habla de dónde vamos, Não fala de onde vamos, habla de dónde ya estamos. fala de onde já estamos. Y Gabriela, Gabriela, quiero profetizar eu sobre quero ti profetizar sobre você y sobre tu corazón e sobre o seu coração y en ti, e em ti en todos los ministros e de la em todos canción. os ministros da canção. Por favor, Por favor, disciernan esta palabra, saibam discernir esta porque palavra. ustedes también serán responsables Porque vocês também serão de la madurez de responsáveis los santos, pela maturidade dos santos o de detener la madurez de los santos. ou de parar a maturidade dos santos. Si cantan desde la sombra, Se vocês cantarem desde as todo sombras, tiene que ver con el futuro. tudo terá que ver com o futuro. Pero si cantan desde la realidad de Cristo, Mas se cantarem desde a realidade em Cristo, cantarán de todas las cosas cantarão de todas as que ya coisas tenemos que já temos por el sacrificio de la cruz. pelo sacrifício da cruz. Porque en la cruz Porque na cruz no nos fue dado algo, não nos foi dado algo, nos fue dado todo. nos foi dado tudo. Canten Cantem de quién es Él, de quem Ele é quiénes somos nosotros en e Él. quem nós somos nele. Canten, Cantem, no desde las sombras. não desde as sombras. Hay canciones tan lindas Há canções tão que lindas nos hacen llorar, que nos fazem chorar, pero no nos maduran. mas não nos amadurecem. Abraza a 2 o 3 hermanos Abrace 2 ou 3 irmãos y dile, e diga-lhe: vamos a cantar vamos cantar lo que aumenta la madurez, aquilo que aumenta a maturidade, lo que aumenta Cristo. aquilo que aumenta Cristo.
Viene una gran reforma vem uma grande reforma sobre la canción de Brasil. sobre a canção no Brasil. Brasil cantará O Brasil cantará de lo que ya tenemos en Cristo. daquilo que já temos em Brasil Cristo. cantará O Brasil cantará lo que ya somos en Cristo. do que já somos em Cristo. Brasil O anunciará Brasil anunciará todas las cosas que nos fueron todas as dadas coisas que en nos foram Cristo. dadas em Cristo. Y la iglesia va E a madurando, igreja vai amadurecendo, sabiendo todo lo que ya sabendo somos tudo y aquilo tenemos. que já somos e Si lo temos. crees, dale un fuerte E se você aplauso. crê nisto, dá um forte aplauso. Ponte sobre tus pies, por favor. Se coloque de pé, por favor. Me quedan 11 páginas todavía. Ainda me restam aqui 11 páginas ainda. Pero voy a hacer algo. Mas eu vou fazer algo. Nunca lo he hecho. Eu nunca o fiz. Porque en esas cámaras Porque nessas câmeras hay miles de pastores há milhares de pastores y miles de hermanos e milhares de irmãos que después de estos días que depois desses dias ya no quieren más mensajes desde las sombras, já não vão mais querer mensagens desde as ni sombras, canciones desde las sombras, nem canções desde as sombras, ni que continuamente le diga: nem que continuamente lhe digam: un día, hermano, dia, irmãos, estarás en el cielo. você estará no céu. Un día Dia Dios te bendecirá. Deus te abençoará. Não, Yo ya estoy. eu já estou. Yo ya tengo. Eu já tenho. Yo ya soy. Eu já sou. Voy a subir a mi página de Facebook y de Instagram Eu vou subir na minha página do Facebook e do Instagram todo el bosquejo. todo esse esboço. Y si alguien lo quiere, E se alguém quiser, lo puede descargar totalmente. poderá baixar totalmente. Se acabó el engaño. O engano acabou. Ya somos. Já somos. Ya tenemos. Já temos. Ya estamos. Já estamos. Quiero cerrar con este pasaje. Eu quero fechar com esta passagem. Léalo con nosotros, por favor. Leia conosco, por favor. Primera de Corintios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, verso 3 al 4. verso 3 ao 4. Léalo con nosotros, por Leia favor. conosco 1 aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao Porque 4. esto es terrible. Porque isto é terrível. Si puedes mirar las pantallas. Se você pode, olhe para a Y si tela. no, mira tu celular. E se não, olhe para o seu celular. Primera de Corintios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, verso 3 al 4. verso 3 ao 4. Hablando de Israel Falando de Israel en el desierto. no deserto. ¿Cómo dice la escritura? Como diz aí a Escritura? Léelo fuerte, por Leia favor. isto forte, por favor. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. ¿Cuál era ese manjar? Qual é esse manjar? ¿Qué era ese manjar? Como era esse manjar? ¿Sabe cómo llamaron ellos ese manjar? Sabe como eles chamaram esse manjar? Maná. Maná. ¿Sabe qué significa en hebreo maná? Você sabe o que significa em hebraico maná? Significa, ¿qué es esto? Significa o que é isto? Comieron un día Eles comeram num dia y lo llamaron maná. e o chamaram maná. ¿Qué es esto? O que é isto? Ah, al tercer día No terceiro dia, comieron el maná comeram do maná y se preguntaron, e se perguntaram: ¿qué es esto? o que é isto? Pasó una generación Passou uma geração que nunca supo lo que comió. que nunca soube aquilo que comeu. Por eso después quisieron otra comida E é por isso que depois eles desejaram outra comida y Dios le dio otra comida e Deus lhes deu outra y comida muchos murieron e muitos y quedaron morreram enfermos e ficaram enfermos. porque lo único que necesitaba Israel Porque a única coisa que Israel necessitava era lo que venía del cielo, era aquilo que vinha do céu. era el pan de vida. Era o pão da vida.
Cuando te pasas comiendo algo que Dios te da Quando você passa comendo aquilo que Deus te dá y no lo entiendes, e você não entende, lo vas a menospreciar. você vai menosprezar, Porque no era una comida natural. porque não era uma comida natural. ¿Qué era? O que era? Usted lo está leyendo. Você leu aí o que era? ¿Qué era? ¿O Mi qué era? hermana, ¿qué era? O que era? ¿Cómo es tu nombre? Como é o seu nome? Bruna. Bruna. ¿Qué estaban comiendo ellos? Bruna, o que eles estavam comendo? Una comida espiritual. Uma comida espiritual. Pero las sombras Mas as sombras le impidieron ver impediram-nos de ver lo que estaban comiendo. aquilo que eles estavam comendo. ¿Cómo sigue la escritura? Como a escritura continua: e beberam da mesma fonte espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Porque siempre que Dios da algo, Porque sempre que Deus dá algo, da Cristo. dá a Cristo. Porque en Cristo están todas las cosas. Porque em Cristo estão todas as coisas. Algunos menosprecian a Cristo Alguns menosprezam a Cristo porque no saben porque não que en sabem Cristo fueron dadas todas las que em cosas. Cristo todas as coisas foram dadas. Cristo era el pan. Cristo era o pão, Cristo era el agua. e Cristo era a água, Y Cristo era la salud. e Cristo era a saúde. No era un árbol Não era uma que árvore sanaba el que agua. curava a água. No fue el árbol Não foi a árvore que curó las aguas de Mara. que curou as águas de Mara. Fue Cristo. Foi Cristo. Cuando Moisés levanta Quando el Moisés, arca de bronce, el Cuando- altar de bronce, quando Moisés levanta o altar de bronze, Israel pensó Israel pensou que era la serpiente, que era a serpente De bronze. de bronze, era Cristo. mas era Cristo. La iglesia del siglo XXI A igreja do século 21 le da más poder al aceite que a Cristo. considera que o azeite tem mais poder do que Cristo. Sí, sí. Sí. Abre nossos olhos, Senhor, para que vejamos. Abre nossos olhos, Senhor, para que vejamos. Vejamos nitidamente, Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. Abre nossos olhos, Senhor. Clama, clama, clama allí Clame, donde clame, estás. clame, clame no lugar onde você está. Clama, 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 Clame, clama. clame, clame, clame. ¿Creen ustedes Vocês creem que Dios tiene algo más para darnos que después de darnos a su Hijo? que Deus tem algo mais ainda para nos dar depois de já nos ter dado o seu Filho? Duele el corazón de Dios Dói no coração de Deus cuando la iglesia busca cosas quando a además igreja de busca Cristo, coisas além de ter Cristo, como si Cristo no fuera como suficiente, se Cristo não fosse suficiente, como si su gracia no fuera como se suficiente. a sua graça não fosse suficiente. Paulo, Mi gracia te a minha basta. graça te basta. Mi gracia te es Minha graça é suficiente. suficiente. Ora, ora allí donde está. Ore, Levanta un ore, clamor. ore, ore aí onde você está. Todos, 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 todos todos, orando. todos orando. Deja de esperar que alguien ore por ti Deixe ahora. de ficar Ora. esperando que alguém ore por ti agora. Ore. El Espíritu Santo te está enseñando a orar. O
O Espírito Santo está te ensinando a orar. Revélanos todas las cosas que tenemos en Cristo. Revele-nos todas as coisas que temos em Cristo. Yeah. Sim, ore, Mientras ore. cantamos, ora. Mientras cantamos, ora. Enquanto cantamos, ore. A Ele a glória. Revela a Cristo en Brasil. Revela Cristo ao Brasil. Revela a Cristo en América. Revela Cristo na América. Porque dele por ele Europa, Asia, África, Europa, Oceania. Ásia, África, Oceania. são todas as coisas. Más. Mais. Aumenta el clamor. Aumente o clamor. Aumente o clamor. Revela a Cristo en nuestra Revela Cristo familia. em nossa família. Aumenta a Cristo. Aumenta Cristo. Aumenta la revelación de Aumenta a Cristo revelação de en nuestras Cristo congregaciones, em nossa en congregação, nuestros vecinos. em nossos vizinhos. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Fuerte. A Ele a glória, a Ele a glória, sempre. Amém. Levanta la mano de tu hermano. Levante a mão do seu irmão. Apocalipsis dice Apocalipse diz que Cristo no vencerá, que Cristo não vencerá, porque ya ha vencido. porque Ele já venceu. Las cosas que esperábamos ya pasaron. As coisas que esperávamos já sucederam. Da el grito de victoria más grande que Dê o tengas. maior grito de vitória que você tiver. Da el grito de victoria Dê más o grande grito que de tengas. vitória mais alto que você tiver. Da el grito de victoria. Dê o grito de vitória. Forte. Del que ya venció es toda la gloria. Dê àquele que já venceu toda a glória. Escuche, Escute.
Escuche, Escute, yo soy más brasilero que usted, eu sou mais brasileiro do que vocês, porque es posible que haya llorado más por Brasil que usted. porque é possível que eu haja chorado mais pelo Brasil do que vocês. Quiero enseñarte algo Eu quero te ensinar algo con alguien que ustedes también aman com alguém que vocês também amam, o respetan. ou respeitam, ou querem. ou querem. Es un jugador de fútbol. É um jogador de futebol. Por casualidad nació en Argentina, Por acaso ele nasceu na Argentina, pero él no es de Argentina, él es de todo el mundo. mas ele não é da Argentina, ele é do mundo todo. Les estoy hablando de Messi. Eu estou falando com vocês de Messi. Tal vez sea uno de los mejores jugadores de toda la historia. Talvez seja um dos melhores jogadores de toda a história. Pero nunca su profesión estuvo completa. Mas a sua profissão nunca Su esteve profesión. Sua profissão nunca esteve completa Hasta que él no salió campeón del mundo. enquanto ele não foi campeão do mundo. Messi fue otra persona el día después, Messi foi outra pessoa um dia depois, porque él completó su profesión. porque ele completou a sua profissão. Él es un profesional completo, Ele é um profissional completo, porque venció en todo. porque ele venceu em tudo. Y Cristo, E Cristo, cuando levantado en una cruz, quando ele foi levantado numa cruz y gritó: e gritou: Padre, Pai, consumado es. consumado és. Ele Venció venceu sobre todo. sobre tudo. Este es el tiempo Esse é o tempo que por la madurez de la iglesia que, pela maturidade da igreja, se cumplirá Efesios 3:11, se cumprirá Efésios 3:11, Efesios 3:10. Efésios 3:10. Tenga sus manos Tenha alzadas. suas mãos levantadas. Y la iglesia madura E a igreja madura anunciará anunciará la sabiduría de a Dios sabedoria de Deus a los principados aos y a las principados e potestades. potestades. ¿Qué es lo que tengo que anunciarle a los principados y a las potestades? O que é que eu devo anunciar aos principados e potestades? Que Cristo ya venció en Que la cruz. Cristo já venceu na cruz. Señores, Senhores, no pierdan tiempo con el diablo. não percam tempo com o diabo. Él no necesita mi guerra. Ele não precisa da minha guerra, Pero Él quiere toda mi atención. mas Ele quer toda a minha atenção. Satanás es el mejor distractor de la iglesia. Satanás é o melhor, que distrai de forma melhor a igreja. Oraciones dirigidas a Satanás. Orações que são dirigidas a Satanás. Canciones dirigidas a Satanás. Canções que são dirigidas a Satanás. Él no tiene parte entre nosotros. Ele não tem parte entre nós. Nuestra tarea A nossa tarefa con las tinieblas com as trevas es recordarle é fazer-lhes lembrar la victoria de la cruz. a vitória da cruz. No son mis 40 días de ayuno, Não são os meus 40 dias de jejum, es la victoria de la cruz. é a vitória da cruz. No hay mérito Não há mérito
para tener victoria contra las tinieblas. para ter vitória contra as trevas. Muchos se jactan de sus ayunos, Muitos se jactanciam, se gloriam dos seus jejuns, de sus horas de das oraciones. suas horas de oração. Es pura vanidad, Isso é pura vaidade, pura vanagloria. pura vanglória. Pero se levanta una generación Mas se levanta uma geração que le dice: que diz: no yo, não eu, sino Cristo. mas Cristo. No yo, Não eu, sino Cristo. mas Cristo. Pon tu mano sobre la cabeza de tu hermano. Coloque a sua mão sobre a cabeça do seu irmão. Tu autoridad A sua autoridade está en el aumento de Cristo dentro de ti. está no aumento de Cristo dentro de você. Comienza a orar por tu hermano, Comece a orar por seu irmão, porque este encuentro para que esse encontro lo lleve a otro nivel de autoridad en el territorio. o leve a outro nível de autoridade no território. Volverás a Portugal con otra autoridad. Você voltará a Portugal com outra autoridade. Volverás a Japón con otra autoridad. Voltará ao Japão com outra autoridade. Volverás a Estados Unidos con otra autoridad. Voltará aos Estados Unidos com outra autoridade. Volverás a tu ciudad con otra autoridad. Voltará à sua cidade com outra autoridade. Porque tu autoridad Porque a sua es autoridade Cristo en é vosotros. Cristo em vós. Esperanza de gloria. Esperança da glória. Chorracatarrapaparra. Repapaparracatarrapacarabara. O saber e o conhecer. Charrabacatarrabacararra. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas. Cuán profunda riqueza Profundas riquezas del saber y el conocer de do Dios. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus Luz, 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 luz. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Escucha, Escute, escucha, escute, escucha. escute. Cuando el Padre es glorificado, Quando o Pai é glorificado, cuando el Hijo crece en nosotros, quando o Filho cresce em nós, escuche, escute, De ti, escuche. escute. mais de ti e menos de mim, e menos
seu, infinita humildade, servos de todos os irmãos.